Todo mundo tem ansiedade. E pode ser que neste momento você esteja dizendo aí que você conhece alguma pessoa que elas são extremamente calmas, que elas lidam com as situações com uma paz e tranquilidade. E isso é verdade. Apesar disso, elas também têm um certo nível de ansiedade. A diferença é que elas não sofrem com o transtorno, o que nos remete a uma pessoa que é mais segura. Por exemplo, se uma pessoa tem uma apresentação para fazer em um público é importante para o seu negócio ou para o seu trabalho, é natural essa pessoa ter um comportamento ansioso nos dias que precedem essa apresentação. Isso vale para demais áreas da nossa vida, como mudança de uma residência, uma gravidez, pagamento de contas, transição de carreira e por aí vai. Então, assiste esse vídeo até o final que você vai entender também quando essa preocupação ela se torna um problema. Qual é o ponto em que a ansiedade deixa de ser algo corriqueiro e algo normal e acaba virando um transtorno que precisa ser tratado por um profissional realmente capacitado, um profissional adequado? Então, além disso, a gente vai explorar ali quando existem agravantes do transtorno, quais são as abordagens para lidar com o caso de uma crise. E você vai aprender também que ignorar a ansiedade pode ter consequências muito graves, como a evolução para um quadro depressivo, sem falar nas crises conjugais e uma piora considerável no rendimento do seu trabalho. E ao final, eu também falarei que é preciso, como é preciso para você evitar uma crise, caso ela se aproxime, e quais são os passos que você pode resolver esse seu problema de uma vez por todas, buscando uma ordenação que vai te levar por um caminho muito mais próspero, onde a ansiedade ela nunca mais vai ser um transtorno. Por isso, fique comigo até o final. É sempre bom a gente começar do começo. O que é ansiedade, afinal? A ansiedade, ela traz para o momento presente as projeções de algum acontecimento do futuro. Essa é uma definição bem mais básica, mas ela traz uma pureza, digamos assim, em cima da definição da ansiedade. Então, de alguma maneira, a gente acaba fazendo isso de uma maior ou uma menor medida para os acontecimentos da nossa vida. O primeiro exemplo que eu falei agora há pouco foi de uma apresentação para um grupo importante de pessoas que vai ter um evento que vai acontecer, que é natural a pessoa sentir ansiedade em alguns dias que precedem, independente da preparação dessa pessoa. Você pode estar super bem preparado, mas você não sabe como o público vai reagir. Então você vai acabar ficando ansioso. Um outro exemplo mais complexo é uma demissão inesperada. Então, automaticamente, depois que a pessoa é demitida, ela vai ficar ansiosa, porque ela vai trazer para o momento presente as incertezas, e presta atenção que isso aqui é importante, as incertezas do futuro. Então, ela não vai saber como que ela vai pagar o aluguel, ela não vai saber como que ela paga o plano de saúde, as parcelas do carro, a escolinha do filho. Então, vai trazer muito mais insegurança para essa pessoa. Então, o problema começa a partir de agora. Então, assim, se dada todas essas situações, a sequência natural dos acontecimentos, como eles deveriam acontecer, passou a palestra e a ansiedade ela vai embora junto. Né? Senão, já começa a ter uma dúvida aqui. Depois que a demissão aconteceu, entender que isso é um problema e que depois que aconteceu não tem muito mais o que ser feito, apesar de ter sido inesperado, mas que você vai tomar todas as ações necessárias ali para se realocar no mercado ou criar o seu próprio negócio. E nesse momento, aquela preocupação ela deveria aparecer. Perdão, ela deveria desaparecer. E você realmente ali colocar a mão na massa, certo? Porém, quando ela não desaparece, é que surge o transtorno. Então, o estado de ansiedade prolongado faz com que aquelas incertezas ali fiquem martelando na sua cabeça e você não consegue tirar elas daí de dentro, porque você não tem nenhuma ação concreta sobre elas. Então, perceber isso vai fazer com que você sofra de um processo ansioso. E é muito comum essas projeções e esses cenários eles ficarem cada vez mais catastróficos e sem nenhuma conexão com a realidade. Olha só, guarda essa informação, porque durante a solução do problema eu vou falar sobre isso também.
Dessa forma, surge a ansiedade. Começa com uma preparação ali de uma preocupação de um evento futuro, e que você traz para o momento presente, e quando a realidade ela vai se concretizar, o sentimento de preocupação ele permanece. E ele se prolonga dependendo do quadro ansioso. E aí você tem o quadro ansioso patológico, ou seja, virou uma doença a ansiedade. Se pegarmos aquele mesmo exemplo da apresentação que eu falei agora há pouco, que é aquela pessoa que fica ansiosa e não sabe, por exemplo, se agradou o público depois que apresentou. Então ela fica projetando uma nova ansiedade em uma outra incerteza, que é o gostar ou não gostar das pessoas. E não mais no ato de ter feito a apresentação. A pessoa ela tem um encurtamento da visão, vendo somente ali aquele campo, ali é o que está na frente dela, que foi projetado sem considerar toda a história. E um ponto muito importante que a gente precisa considerar são as características orgânicas também do quadro ansioso. A gente não pode ignorar que nós somos feitos de matéria, nós somos um conjunto emaranhado, infinidade de reações químicas. Isso quer dizer que deficiência de algumas vitaminas, seja B12, por exemplo, a vitamina D, elas podem impactar diretamente num quadro ansioso. Essas vitaminas elas são responsáveis por sintetizar os neurotransmissores que são responsáveis pela felicidade, que é o caso da serotonina, e pela recompensa, que é o caso da dopamina, que nos move para frente, que faz querer com que a gente faz a gente querer que façamos as coisas que são prazerosas, repetir as coisas prazerosas, como comer, por exemplo. Então, assim, a produção desses neurotransmissores é muito importante para o nosso quadro ansioso aqui. Então, é importante olhar para os aspectos nutricionais do paciente e entender se aplica para esse paciente. Por exemplo, às vezes ele não está tomando sol ou ele não faz uma suplementação de vitamina D, pode ser um indicativo de que precisa ajustar isso aí. Então agora a gente entendeu como que ela aparece e que existem diferentes graus dos transtornos de ansiedade e que eles podem ter comportamentos muito específicos e também algumas reações físicas características desse quadro. Você sente realmente ali no seu corpo algumas reações diretas no físico. Então, eu vou começar falando dos transtornos do pânico. Na realidade, o transtorno ou síndrome do pânico, que é normalmente algo muito súbito. A duração ela costuma ali se limitar entre 10 minutos e às vezes até 1 hora, mas normalmente é curto. E para quem sofre isso, normalmente é uma eternidade, né? Então, alguns sintomas físicos são aquela sensação de sufocamento, a morte iminente, o coração acelerado, que é a taquicardia, aquelas tonturas, o suor em excesso, que é a sudorese, a perda do controle e até o pensamento que ela está ficando louca, né? Então, as alterações, essas alterações elas são bem perceptíveis. E alterações no estômago também. Às vezes a pessoa vai ter gastrite, solta o intestino, enfim, tudo isso é observável. E se o quadro evolui para uma piora, o paciente ele tende a evitar situações que podem provocar esse ataque, como por exemplo, entrar em túneis, ficar preso em engarrafamento, avião é bastante comum. Ficar sozinho também é um gatilho para essa síndrome do pânico. Então, esses sintomas, eles começam a tornar a pessoa muito dependente de outras pessoas, impedindo que essa pessoa progrida na vida. Então, em casos muito graves, a pessoa precisa realmente de uma medicação. No meu canal, inclusive, tem um vídeo explicando como ocorrem os ataques, quais os impactos disso na sua vida e o que deve ser feito em uma situação de emergência, e você está sozinho, não tem ninguém ali para te ajudar próximo, né? Não deixe de conferir esse conteúdo, você pode aliviar a dor de alguém em sofrimento. E alguns dos sintomas físicos são essa sensação de sufocamento, da morte iminente, como eu comentei, as tonturas e a perda do controle. O outro transtorno de ansiedade é
uma ansiedade social ou fobia social. Quem sofre com esse caso, ele sente que está sendo observado pelas outras pessoas, nas situações mais corriqueiras, como, sei lá, escrever ou assinar algum papel, comer, fazer uma apresentação, na presença de outras pessoas, e principalmente se essas pessoas forem desconhecidas. Então ela pode se manifestar ali na infância e ela vai se tornar um pouco mais evidente na vida adulta. E à medida que você não consegue fugir dos contatos com as pessoas, isso vai se tornando algo mais explícito, digamos assim. Por isso que aparece na vida adulta. Então, os sintomas eles envolvem o quê? Envolvem os tremores, o suor em excesso de novo, né? A pessoa fica com o rosto ruborizado, vermelho, aquela dificuldade ali de se concentrar, dá um branco na cabeça, as palpitações, que não é uma aceleração muito forte do coração, mas já é uma coisa que dá para sentir, e sensações de desmaios. Então, quando acontece esse tipo de coisa, isso pode levar o paciente, para aliviar esses sintomas, a abusar de álcool, a abusar de drogas e outros vícios mais atuais, como pornografia, e eventualmente levar essa pessoa a uma depressão também, se não for dada a atenção também para esse transtorno de fobia social. Um outro transtorno bastante comum é o transtorno obsessivo compulsivo, é o famoso TOC. São as obsessões de pensamentos. As pessoas elas agem por imagens e impulsos que vão ocorrendo de forma muito repetitiva e intrusiva. E ela está associada à ansiedade que a pessoa não consegue controlar. Então, e ela entende que esse caráter de não controle é um caráter anormal. Então, a pessoa ela começa a se forçar a fazer uma determinada ação, um determinado comportamento, para que ela possa evitar que ela caia numa crise mais acentuada de verdade. É meio que estranho pensar dessa forma, mas é de fato o que passa na cabeça dela. Então, a obsessão e a compulsão, elas se apresentam de maneiras variadas, assim. Então, seja excesso de limpeza na casa, excesso de higiene, a pessoa toma de 5 a 10 banhos, ela certifica várias vezes se ela trancou a porta da casa ou trancou o carro. Então, são esses comportamentos assim que começam a se evidenciar um transtorno obsessivo compulsivo. E claro que entram outras obsessões e compulsões também, se a gente extrapolar para a alimentação, extrapolar para o álcool, para o tabagismo e essas outras coisas. Que é um caso que acontece também. Nos casos extremos, a pessoa ela perde a capacidade de fazer essas atividades mais simples. E nos casos, à medida que os casos vão evoluindo, elas acabam se transformando em hábitos muito ruins. Então a pessoa ela não consegue deixar de fazer e ela sempre vai precisar fazer aquilo ali porque é uma necessidade dela. Então, comprar coisas, por exemplo, que ela não precisa, comer mais do que depois já está saciado, beber álcool ali, né, até passar mal, e além de usar outros tipos de drogas, com o objetivo realmente de aliviar esse comportamento que se apresenta para ela e que ela não consegue conter. E por fim, nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, que ele vai oscilar ao longo do tempo, mas ele não tende a ter ataques ou crises, nem se relacionam com situações extremamente específicas, como é a síndrome do pânico, que nós citamos agora há pouco, que eu citei agora há pouco, e que podem ocorrer com que a pessoa ela entre num túnel e ela sofre desse ataque. Isso não é o caso do transtorno de ansiedade generalizado. Então, esse caso ele é uma angústia, uma preocupação excessiva e normalmente catastrófica e mórbida, triste, melancólica. E um exemplo que a gente pode citar aqui é, por exemplo, a pessoa recebeu uma ligação de um parente, ela já pensa que a notícia é ruim, ela já vai fazer uma viagem de avião, ela já pensa que a viagem está marcada, ela já pensa que o avião vai cair. Então esses pensamentos são comuns nesse tipo de transtorno. Essa pessoa ela não consegue se livrar da preocupação e leva ela a ter uma inquietação. Ela fica tensa muscular, ela aperta a mandíbula, ela aperta os pulsos, erra os pulsos, né? Então ela tem essa tensão muscular. E acontece também de ter insônias, né? E aquele excesso de suor ali frente a uma situação ansiosa. E é um quadro normalmente enganador,
e precoce, né? Ele surge de pessoas que se dizem que estão muito tensas, sempre foram nervosas demais. Esse transtorno ele tem uma alta chance da pessoa desenvolver também hábitos ruins, iguais os que eu falei agora há pouco, e piorar o que essa pessoa já vem sentindo. Né? As características dos ataques ansiosos, é muito comum os hábitos ruins piorarem isso. Então, é muito importante prestar atenção em não desenvolver esses hábitos ruins, que é álcool, tabagismo, para não piorar o quadro. E aqui no canal tem um vídeo mais completo, com uns exemplos e informações que você pode identificar esses sinais e entender por que ela de fato é generalizada. Você vai lá, depois que você assistir esse vídeo aqui, você vai lá e confere para você entender como lidar melhor com essa ansiedade que atinge uma grande parcela da população. O link está aqui na descrição. Então, as consequências da ansiedade elas são terríveis. Uma pessoa ansiosa, ela pode descontar um ataque ali ansioso em quem não tem nada a ver com a história. Então, seja, por exemplo, seus colegas de trabalho, seja com sua família, você vai, sei lá, causar uma demissão, né, porque você teve um ataque ansioso ali, ou até mesmo um divórcio. Em casos mais extremos, pode haver agressão física. Por isso é importante prestar muita atenção nos sinais mais evidentes, que são esses tremores, a dormência nas extremidades, a insônia e outros fatores que eu mencionei aqui ao longo do vídeo, para que você evite esse tipo de situação agravante. A piora dos quadros de ansiedade, elas estão sempre ligadas ao prolongamento dos sintomas. Então, quanto antes você for diagnosticado e entender, melhor, porque você começa a tratar ali no começo e você vai reduzir os sintomas. Então, você evita o prolongamento deles. Mas existe um ponto que é pouco falado por aí e que vai agravar esse quadro e vai levar a uma depressão. E antes de você descobrir quais são esses pontos, qual é esse ponto, se esse vídeo está fazendo sentido para você, clica no botão de gostei para que a gente possa entender se nós estamos no caminho certo. Vamos lá, o ansioso ele pode criar um apego ao passado. E aí você pode já começar a confundir com depressão, mas calma. Ele vai ficar remoendo as projeções que ele vai trazer do futuro para o presente com os comportamentos que ele tinha no passado. E no presente ele não tem mais. É meio confuso, mas eu vou explicar. Imagine, por exemplo, que um atleta competiu 10 anos de sua vida e tem muitas medalhas na parede de casa. Só que agora ele não consegue mais competir. E ao olhar para essas medalhas, ele vai ficar lembrando e se lamentando porque ele já foi capaz de alcançar aqueles resultados, mas agora ele não consegue mais. E por causa pode ser de diferentes motivos. Por exemplo, uma incapacitação, ou até mesmo porque ele se aposentou. E aí vai causar uma insegurança porque ele não sabe como vai ser o futuro. Um outro exemplo que a gente pode usar é à medida que a pessoa envelhece, ela não consegue mais ter a mesma disposição que ela tinha no passado. Então ela começa a projetar o futuro com uma disposição ruim e ela acaba ficando pesarosa, porque ela não consegue mais fazer as mesmas coisas que ela fazia atualmente no presente. E ela vai ficar sempre lembrando daquela boa versão que era ela no passado, perdendo a visão de que ela pode ser boa também neste exato momento, no momento de agora. Dentro, é claro, das suas limitações. Situações assim começam com uma ansiedade ali, uma preocupação excessiva, aí depois já vai uma angústia no peito, não tem o tratamento adequado, aí vai evoluir para um quadro depressivo, que a pessoa não consegue mais sair de casa, não vai querer mais tomar banho, não vai ter mais aqueles hábitos de autocuidado, não vai querer mais levantar da cama para ir trabalhar ou fazer qualquer outra atividade relevante. Bom, mas existem algumas recomendações básicas aqui para qualquer pessoa que apresente um quadro ansioso. É claro que ela vai variar de pessoa para pessoa, mas vai ser possível ver um quadro de melhora substancial se for colocado em prática na sua grande maioria dos casos. E também eu vou complementar com algumas técnicas para auxiliar ao retorno da realidade.
Lembra que a gente falou no começo desse vídeo sobre o despreendimento da realidade? Pois é muito importante para que a gente possa evitar uma crise ansiosa, nós retornarmos ao presente, fazermos presente. Então, vamos começar por algo que tem um efeito duradouro e normalmente é mais fácil de começar e é melhor começar agora. Então, são as causas orgânicas, né? Entender como que estão seus hábitos alimentares, se está comendo carnes, ovos, onde a gente encontra ali nutrientes que são muito importantes, como eu citei, da vitamina B12, os legumes, né, e demais alimentos saudáveis ali que vão te ajudar a equilibrar a parte hormonal, qualquer que seja o hormônio ali que esteja fora do lugar. E aqui também é importante você praticar atividade física, ter um sono regulado, dormindo bem ali, acordando descansado. Se isso não está acontecendo, é bom começar a investigar. O sono ele é muito importante para sintetizar corretamente os neurotransmissores, que são a dopamina e a serotonina, que eu falei no começo do vídeo. Por isso é muito interessante a gente fazer uma higiene do sono, né? Tirar as telas ali pelo menos 1 hora antes de dormir. O ideal seria 2, né? Luzes amarelas, né? Priorizar pelas luzes amarelas ajudam bastante, luzes mais quentes, né? Cuidado com o excesso de comida antes de você dormir, né? Porque você não quer gastar sua energia digerindo o alimento, você quer gastar a sua energia recuperando ali, né, do sono de verdade, certo? Bom, um outro ponto que é muito bom e muito interessante também, que dá para começar a ser feito rapidamente. Fazer exercícios que vão te conectar com a realidade, né? Então, práticas respiratórias que vão puxar você do futuro para o presente. Por isso que as meditações elas acabam sendo muito eficazes, porque elas trabalham essa respiração. E a conexão com o mundo presente é com o seu respirar. Então, se você está ali inspirando e respirando, você está prestando atenção nesse movimento. Então, você começa a se reconectar com aquele momento presente. Um que eu gosto bastante é pisar o pé descalço no chão. De preferência, um chão gramado, né? Mas se não for possível, você pisar o pé no chão mesmo, o frio e o quente ali já ajuda você a perceber o momento presente também. E finalmente nós temos mais 2 exercícios, que é o da percepção de cores e sons e a prática de se observar de fora. Quando você sentir uma crise se aproximando, observe 5 cores e 5 sons ao seu redor. Por exemplo, olhe alguns objetos que estão aí à sua volta e repare a cor desse objeto. Eu, por exemplo, tenho um mouse aqui perto, ele é preto. Então, faz assim com os demais objetos. Então, faz com 5. E depois você faz com sons também. Então, aqui tem um barulhinho do computador, tá passando ali uns carros ali, você não percebe, você está tão distraído, preocupado com as coisas do futuro, que você não ouve esse tipo de coisa, você não percebe esse barulho ali, né? Por exemplo, você está no escritório agora, ou em algum lugar desse tipo, às vezes tem um ar-condicionado ligado que você nem está ouvindo o barulho dele, né? Então, depois disso, que você perceber esses 5, aí daqui a pouco você vai perceber 4. Aí você vai eliminar 1, ou vai buscar mais outros 4. E cores e sons, até finalizar, até ser 1 para 1. E quando isso acontece, você vai parar de usar a ansiedade como seu guia. Porque era isso que estava acontecendo. Você estava ficando projetando as coisas no futuro demais. Então você para de usar a ansiedade como seu guia e você passa a usar a razão para avaliação do ambiente. Então você começa a prestar atenção no ambiente. Isso é uma reconexão com a realidade. Essa técnica ela vai te ajudar muito a evitar algum ataque ou alguma crise que você possa sentir se aproximar. Então, no momento que você começa a sentir isso, palpitação no peito ali e tudo mais, e você começa a fazer essa técnica, ela pode te ajudar demais. E para você, meu querido, que ficou até o final, são com vocês que eu quero falar. Porque quem saiu agora, eu já sei que não está comprometido com a mudança, não está preocupado se está ansioso ou não. Mas você que está aqui me ouvindo, até agora eu sei que você é responsável, não quer ficar sofrendo por causa de expectativas aí de demissão, sem ficar cansado aí, né? Quer ficar cansado à toa, você quer trabalhar com vontade, você quer trabalhar com determinação. Mas antes de eu falar a última prática, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os nossos muitos outros vídeos que temos aqui, que falaremos mais sobre esse tema tão importante que é a saúde mental. Bom, vamos lá. A prática de se observar é você visualizar você mesmo
como se fosse uma pessoa de fora, e perguntar onde eu estou, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E aqui eu vou citar um exemplo, que certa vez eu estava com um carro alugado, eu tinha inclusive pego uma diária gratuita ali para aproveitar o dia, estava super feliz com isso, né? Tava ali meio que numa folga e fui resolver correr no parque, né? Respirar um pouco, aliviar o estresse, da ansiedade do trabalho, né? E aí, chegando lá na hora de estacionar, um motoqueiro, né, ele acabou colidindo com o meu carro, ele bateu em mim. E nesse momento, no exato momento, automaticamente eu fiquei ansioso, né? Desci do carro pensando que tinha acontecido algo mais grave, já saí perguntando se estava tudo bem, mas se tinha acontecido alguma coisa, mas graças a Deus o motoqueiro estava bem, né? Então, aí a ansiedade poderia ter se encerrado, certo? Mas não, ela permaneceu. E aí eu comecei a pensar, como que eu vou pagar essa batida? O que vai acontecer? Eu comecei a ficar chateado, o motoqueiro não tinha dinheiro para pagar, a polícia não quis comparecer ali no local. E para piorar de tudo, eu estava sem meu celular. E eu pensei, pronto, agora acabou meu dia, né? Estragou meu dia. Tudo que eu tinha pensado ali, tudo que tinha de bom para ser, eu estragou. Só que aí eu parei e pensei, onde eu tô? Né? Eu tô aqui no parque, eu tava ali na porta do parque ali, né? O que eu tô fazendo? Bom, eu vim aqui correr, mas bateram em mim. Por que eu tô fazendo? Porque eu queria correr e agora eu não sei mais. Quando eu fiz essa reflexão, eu comecei a caminhar para a realidade e começou a me levar para uma conclusão de que não adiantava mais eu ficar lamentando e sim cumprir o que eu realmente fui ali fazer no parque, que foi correr. Então, a partir dali eu já estava usando a minha razão para tomar as decisões e não mais a emoção que está muito conectada com a ansiedade. E no fim eu fui correr, foi ótimo. Depois eu acabei tendo que lidar com os problemas decorrentes dessa batida, né? Mas já estava tudo bem, eu já estava mais preparado ali para lidar com as consequências e com as emoções ali que poderiam surgir, né, durante essas conversas lá com o pessoal da locadora do carro, né? E caso eu tivesse, sei lá, não tivesse feito esse exercício, eu voltaria pro hotel, ficaria me lamentando é, daquele ocorrido ali todo, né, da batida, e, e eu iria ficar ali refletindo. Minha mente provavelmente não teria se preparado para lidar com as consequências do dia seguinte. Né? Eu poderia, inclusive, ter atacado o motoqueiro, o moço lá verbalmente, sendo que ele, coitado, caiu, né? E machucou lá. Não teve nada grave, mas machucou a perna. Então, e eu poderia ter agredido ele, assim, né? Pensado assim, poderia ter agredido ele, sendo que ele estava errado. Né? Eu não estava errado nessa história. Né? Mas eu escolhi agir da maneira correta. E se eu tivesse escolhido agir da maneira oposta, da maneira errada, será que eu tinha ficado só na agressão ali verbal, se fosse o caso? Né? Fica essa reflexão aí para vocês. Então, pessoal, colocando em prática todas essas recomendações que eu falei, se você conseguir fazer diariamente, é muito provável que você vai sentir uma melhora expressiva nos seus sintomas aí de ansiedade. Eu não posso claramente deixar de recomendar aqui o processo terapêutico para que você possa fazer um acompanhamento profissional, onde o terapeuta ele vai ter a missão, né, de elevar você nessa escada de conhecimento, para que você consiga ali ir evoluindo degrau por degrau, para que você saia, né, e controle esses sentimentos, esse sentimento excessivo, preocupante, né, de preocupação da ansiedade. E no processo terapêutico, a ansiedade ela começa ali a se resolver no autoconhecimento. Então, entender quem você é, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né, e para onde você quer chegar. E a partir dali, você vai caminhando, construindo essa escada evolutiva até aceitar quem você é, mas não se conformar com isso. Porque você sabe que você pode ser melhor a partir de hoje. A partir do que você é hoje. E assim, finalmente você vai acabar saindo, né, partindo para uma superação, que você vai buscar o seu melhor ser e a sua melhor essência. Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo.